Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre experimentação musical. Você toca algum instrumento musical? Tem algum conhecimento mínimo sobre a música? Como se compõe uma música? Como se cria um arranjo musical? Ou você é uma pessoa leiga que simplesmente ouve música? Já parou pelo menos para pensar como são criadas as canções, feitas as composições? Já parou para pensar que, de repente, nem tudo que você ouve numa música é um instrumento musical convencional que está sendo utilizado para a execução daquela música? Como assim? Me acompanhe. A experimentação musical ou sonora acompanha o ser humano desde os tempos das cavernas. Você já deve estar careca de saber que nos tempos primitivos já se exploravam as possibilidades de produzir som. Claro que não tinha esse pensamento organizado como nós temos hoje. Isso é música, isso é sistema musical, isso são notas musicais, isso é um violão, isso é um atabaque. Naquele tempo é óbvio que agiam por instinto, certo? Mas a sonoridade, a musicalidade já interessava as pessoas daquela época. E por isso eles procuravam reproduzir os sons da natureza à sua volta, pelo corpo ou pelos materiais disponíveis à sua volta. Como assim pelo corpo? Claro, sim. Hornbostel, um teórico musical famoso, um músico famoso, ele chegou a declarar que, hoje já não é mais vivo, ele chegou a declarar que todo instrumento que tem a intenção de produzir, todo objeto que tem a intenção de produzir som pode ser considerado instrumento musical. Olha que ousado para a época em que ele viveu. Já a música experimental é um estilo de música desenvolvido a partir do século XX. E aí é que corrobora o Hornbostel. A música experimental, ela é um estilo de música que vai fugir desse padrão de música que você está acostumado a ouvir aí nos streams da vida. Ela vai te possibilitar novas sensações, novas percepções sonoras acerca das possibilidades de produzir música. A experimentação musical e sonora é utilizada até hoje pelos músicos e cantores com o intuito de descobrir e criar novas melodias, arranjos e canções. A partir da segunda metade do século XX, o processo inventivo na composição musical intensifica-se rapidamente. A partir da segunda metade do século XX, os artistas não vão se dar por satisfeitos com a música tradicional, convencional, vão buscar novas possibilidades. E desde os anos de 1940, nós vemos surgir manifestações de reinvenção da música. Vamos ter como precursores o John Cage, o Maurice Cagel, entre muitos outros desses artistas que já não estão mais nenhum deles vivos, mas são importantíssimos para a história da música experimental. No Brasil também os primeiros compositores que aderiram a essa tendência foram do grupo Música Nova, constituído em 1963 por Gilberto Mendes, Rogério Duprat e Willy Correia de Oliveira, e entre outros. Na música, no final do século XX e o início do século XXI, representam o tempo de diversidade, pluralidade e o surgimento de outras possibilidades de sentir, pensar, interpretar e compor música. As fronteiras entre o erudito, o popular e o novo e o antigo, o profissional e o amador, cedem espaço para novas experimentações e maneiras de escutar a música no mundo de hoje. Você já ouviu falar dos Barbatuques? Fundado em 1995, o grupo musical paulistano desenvolveu ao longo de sua trajetória uma abordagem única da música corporal de composições, técnicas, explorações de timbre e procedimentos criativos. Canta, meu povo! Já ouviu essa música? Dá uma olhada, é do filme Rio, composição dos Barbatuques. Nesse vídeo, nós falamos sobre experimentação musical. Eu espero que você tenha gostado e até breve.